pra você. Oi, gente, vamos chegando aí. Glória a Deus pela sua vida. Olha só, estamos aqui acertando esse nosso celular. Oh, Jesus, tá meio torto aqui. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Estamos aqui acertando aqui o posicionamento da nossa câmera. Daqui a pouco vai dar certo. Aí, maravilha. Sejam bem-vindos. Aguardar mais um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente começa. Tem uma palavra para compartilhar com vocês. Hoje, na verdade, nós teríamos na nossa igreja a reunião com os irmãos, mas em virtude de tudo que está acontecendo, vocês sabem como é que é, né? E aí a gente, nas reuniões que a gente teria na igreja, aí a gente vai fazendo as reuniões por aqui. Vocês que já estão aí conectados, como é que está o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, por favor, me avisa aí se o áudio estiver ruim, a iluminação não estiver muito boa, a gente vai ajustando aqui, tá? Me ajuda aí. E aí, meu querido pastor Rogério Nunes, olha que bênção, seja bem-vindo, hein? Gente boa, abraço para você, obrigado, Laine, Alice aí com a gente, amém, sejam bem-vindos. Estou aqui terminando de fazer algumas anotações num texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui essa noite, viu? Maravilha. Já vamos começar. Aguenta um pouquinho aí. Enquanto isso, vamos ouvindo um louvor maravilhoso. Essa canção aqui é demais, gente. Glória a Deus. Vou até erguer o volume aqui para você ouvir comigo. Tá ouvindo aí? Canção lindíssima, maravilhosa. Escuta Deus falando com você aí, ó. Aleluia. Ele nos conhece, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe as nossas lutas. Obrigado, Jesus. Quem mandou largar a rede? Oh, Deus. Quem mandou largar a rede? Oh, Jesus. Glória a Deus. Estou me preparando aqui, tomando um cafezinho. Ô, Renata, seja bem-vinda. Amém. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo. Amém, amém. Glória a Deus. 8 horas. Estamos começando aqui a nossa live hoje com essa linda música. Quem mandou largar a rede? Volte logo para um lugar alto, no lugar da tua vergonha. Olha o que o Senhor está dizendo, olha só. Quem mandou você parar?
te logo com um lugar alto, no lugar da tua vergonha, o Senhor vai te honrar. Amém, glória a Deus. Canção maravilhosa para a gente começar a nossa live aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o que Deus está falando, o que Deus está fazendo aí no seu coração. Meu irmão, minha irmã, obrigado por vir aqui fazer parte dessa live junto com a gente. Eu estou com o WhatsApp aqui na minha frente. Qualquer participação que você queira compartilhar conosco na palavra que nós vamos ministrar, fica à vontade. Você coloca aí no WhatsApp, aqui eu estou com o meu computador aqui logo do meu lado, e aí você manda a sua questão aí, manda a sua participação, enfim, algumas coisas que você queira compartilhar com a gente aqui, eu vou lendo no WhatsApp aqui e a gente vai interagindo aqui. Vamos tentar fazer uma live mais dinâmica, né? Ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa que foi a realização de um culto, ainda que fosse um culto assim muito, como é que eu vou dizer? Foi um culto solo, né? Estava, na verdade, só eu aqui e a gente foi ministrando as canções, ministrando cada parte do nosso culto. Foi uma experiência nova, foi uma experiência muito legal. Eu acho que a gente pode pensar, de repente, em fazer isso mais vezes, não no sentido de fazer só, né? Mas da gente poder estar programando algumas coisas e realizarmos aí os nossos cultos também com transmissão ao vivo. Foi uma experiência muito interessante. Eu tenho tido um retorno muito legal das pessoas que tiveram participando com a gente ali daquele culto. Nós tivemos uma palavra muito especial, uma palavra, na verdade, maravilhosa, que serve muito ao nosso coração nesse momento em que a gente está vivendo esse período de quarentena, esse período de crise, que não está fácil para ninguém, não está fácil mesmo. A gente está tendo que se reinventar, a gente, na verdade, está tendo que aprender a viver nesse momento onde é tudo muito diferente, é tudo muito novo, né? Imagina só, você estava acostumado com a sua rotina, acordar de manhã, ir para o seu trabalho, agora vem um decreto, né? Decreto-lei, inclusive, para dizer que você não é para sair de casa, é para ficar em casa mesmo. Eu estava ouvindo um áudio do nosso ministro da Saúde, o Mandetta. Ele disse que essa semana, de uma maneira bem específica, é para a gente tomar muito cuidado, ficar em casa. Eu tinha me programado até de fazer essa live de hoje lá na igreja, mas eu entendi que é necessário nós darmos o exemplo, é necessário nós nos resguardarmos, e para que eu também possa falar para você tomar cuidado, para que você evite sair da sua casa. Nós temos tido aí um grande privilégio, na verdade, uma oportunidade maravilhosa de podermos estar fazendo tudo que a gente precisa fazer aí à distância, aí conversando, compartilhando a palavra. Olha que coisa maravilhosa a gente poder em casa ter esse bate-papo, ser ministrado, receber uma oração, pedir uma oração. Então, meu querido, minha querida irmã aí, que está interagindo com a gente, eu vejo que são oportunidades que Deus está nos dando, não é hora da gente correr risco, a gente não sabe com o que, na verdade, nós estamos lidando. Eu tenho acompanhado algumas situações que têm me deixado assim um pouco preocupado. Eu não vou dizer necessariamente que tem me deixado com medo, mas tem me deixado bastante preocupado, porque a situação em que pessoas que estão assim num estágio mais avançado da doença é uma situação muito complexa. Os nossos hospitais não estão preparados para receber uma quantidade tão grande de pessoas que estão chegando. Então, gente, nós precisamos realmente tomar bastante cuidado, né? Faça tudo que é necessário, se previna, tome todos os cuidados necessários. Inclusive, eu descobri até que os nossos animaizinhos aí, até os nossos cachorrinhos, os nossos animais de criação, os gatinhos, olha só, podem adquirir essa enfermidade, pode ser contagiado pelo coronavírus. Que coisa terrível isso, né? Até os nossos animaizinhos aí estão expostos a sofrer desses males todos.
queridos, é hora de nós nos resguardarmos, né? Muito bem, olha, se você tem um pedido de oração, meu WhatsApp está aí à disposição, eu vou torná-lo público, vou compartilhar com você, algumas pessoas na verdade já sabem, mas eu vou compartilhar com você, o DDD é 43, o número do meu telefone para você acessar meu WhatsApp é 99875-8286. 99875-8286. Se você tem um pedido de oração, se você tem algo para compartilhar com a gente que seja importante, até mesmo para a gente repassar aqui para os nossos irmãos e nossas lives aí, as pessoas que têm acompanhado as lives com a gente, que têm acessado os vídeos, porque os vídeos ficam disponíveis no Facebook. Então você tem aí meu WhatsApp e você pode nos mandar um recado, nos avisar como é que está sendo a live, se você está ouvindo bem, se está travando, como é que está. Afinal de contas, a gente acaba dependendo de alguns recursos, né, como a internet, e nem sempre, imagina só, milhões e milhões de pessoas acessando a internet agora, né? O pessoal em casa vai fazer o quê, na verdade? Muitos só têm a internet mesmo e estão aí dependentes deste recurso. Muito bem, antes de ler a Bíblia com você, de compartilhar uma palavra no seu coração aí com você, com a sua família, eu gostaria que a gente, nesse começo aqui, fizéssemos juntos uma oração. Onde você estiver, eu vou pedir a você, feche seus olhos, ore comigo, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Depois eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração comigo. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, com o nosso coração agradecido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos agora, Senhor, pela vida de todos os irmãos, inclusive as irmãs, ó Deus, que acompanham conosco essa live, que o Senhor, Deus, esteja abençoando, visitando cada lar, abençoando cada coração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visitando cada família. Nós oramos, Pai, oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, pedindo, Deus, que o Senhor visite com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Oramos, ó Deus, pelos profissionais da saúde. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, estão doentes, ó Pai, que já foram contaminadas pelo coronavírus. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor esteja abençoando, Deus, todo aquele que se encontra enfermo, ainda que seja outra enfermidade, que a Tua mão esteja alcançando, o Senhor esteja abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, a palavra que eu quero compartilhar com você, minha irmã, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5, quando Jesus ele vai nos dar a orientação a respeito da oração. Olha que coisa interessante, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, alguns dizem Sermão da Montanha, outros dizem Sermão do Monte, não faz muita diferença isso. Ele começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças. Eu gosto sempre de lembrar disso. Ele passa pelo capítulo 6 e vai até o capítulo 7 inteiro. Então ele termina, na verdade, no final do capítulo 7. E é no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, que Jesus ele vai começar a ministrar muitas coisas importantes para o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo ele ali. Então você imagina, Jesus ele está sentado na relva, ali na grama com eles, talvez em uma pedra, não sei, e toda aquela multidão que estava ali ao redor dele estão ali ouvindo, aquelas pessoas estavam ali ouvindo aquilo que Jesus estava ministrando ao coração delas. Olha que coisa fantástica, olha que coisa bacana. E Jesus então, ao olhar essa imensidão de pessoas ali sentadas com ele, ele começa a ministrar vários princípios, vários valores que diz respeito à ética do reino de Deus, que diz respeito a como as pessoas devem interagir umas com as outras, como as pessoas devem se comportar diante de Deus e como as pessoas, chegamos nesse ponto aqui, como as pessoas devem orar. E eu gostaria aqui de aproveitar esse momento para pensar com você a respeito disso. Exatamente disso, a respeito da oração. E aqui no texto que nós vamos ler, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 5 até o versículo 8,
É interessante que Jesus ele vai fazer menção a algumas pessoas, ou melhor, a alguns comportamentos das pessoas, na verdade, né? E eu vou ler o texto e aí a gente vai comentando e trocando algumas ideias aqui a respeito da oração e de como deve ser o nosso posicionamento no que diz respeito à oração, ou seja, desse nosso encontro com Deus, esse momento em que nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos a alma na presença do Senhor. Vou ler o texto com você. Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 8, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por que Jesus diz que não é para nós sermos ou seguirmos o modelo dos hipócritas? Ele diz assim, porque gostam de orar em pé. Eles gostam de aparecer. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Olha, anote isso. Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, no canto das praças, para serem vistos pelos homens. No versículo 6, Jesus diz assim: Tu, porém, quando orardes, ou melhor, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando você for orar, entra no seu quarto, e o seu pai que vem em secreto é ele que vai te recompensar, levando em consideração que a palavra pai aparece em letra maiúscula. Subentende-se que Jesus está falando do Pai Celestial, está falando de Deus. E no versículo 7 ele diz: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Bom, quais são as questões que eu vejo que Deus nos traz e eu vejo que esse texto é extremamente pertinente para nós nesse momento? Primeiro, pelo fato de que nós estamos tendo a oportunidade de mudar um grande paradigma no que diz respeito à vida religiosa. Não existe nenhuma religião que não pratica as suas orações. A oração, ela faz parte de todas as religiões que o mundo conhece. Se você falar sobre os católicos, eles fazem orações, os evangélicos fazem orações, os muçulmanos fazem orações, os espíritas fazem orações. Toda a religião que tem a sua divindade se utiliza da oração como um meio de comunicação, seja para nós cristãos um meio de relacionamento entre nós e Deus, seja para a religião de uma maneira geral como um meio de acesso às pessoas que buscam essas divindades, um meio de acesso para que elas possam alcançar o que elas desejam. É um meio de alcançar, vamos chamar assim, é um meio de alcançar graça diante do seu Deus. Jesus está dizendo aqui que a oração, ela é importante, que a oração faz parte da vida de fé, que a oração faz parte de todo aquele que deseja se aproximar de Deus e deseja ter com Deus um relacionamento verdadeiro. Quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. A oração, ela é um meio, vou chamar de meio de graça, no sentido de que ela nos oportuniza, ela nos dá a oportunidade de chegar diante de Deus. Mas a oração que Jesus está dizendo aqui, não é a oração que aparece aos homens, a oração que é feita em voz alta,
na igreja, a oração que você tem muitas vezes, que algumas pessoas até chamam de oração poderosa. Não. Jesus aqui está dizendo da oração da intimidade. Jesus aqui está nos movendo a entender que a oração é algo muito mais profundo, muito mais íntimo e muito mais poderoso do que a gente imagina. Se você fala com as pessoas, principalmente as pessoas mais tímidas, aquelas que têm dificuldade de orar publicamente, por que é que essas pessoas têm dificuldade de orar publicamente? Porque elas não estão preocupadas se Deus está ou não ouvindo a sua oração. Mas elas estão com medo, elas estão ansiosas, porque as pessoas vão ouvir a oração que ela vai fazer. E aí qual é a preocupação? Puxa, mas eu não sei falar direito, eu não sei orar como o pastor ora, eu não sei orar como o irmão ora, o presbítero ora. Jesus está aqui dizendo que a oração que Deus ouve é uma oração feita na intimidade. É uma oração feita não de bonitas palavras, mas é uma oração que quebra o paradigma da beleza das palavras, para ser uma oração profunda, para ser um relacionamento profundo de amizade, para ser um relacionamento profundo de intimidade entre aquele que busca Deus e entre o Deus que é buscado, o Deus que é adorado. O que Jesus está nos ensinando aqui em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o 8º, Jesus está ensinando para a gente que a oração é algo muito mais profundo, é algo que deve ser cultivado na intimidade. Inclusive, ele usa aqui a expressão do quarto. Ele fala que aquele que quer orar deve entrar no seu quarto, fechar a porta e falar diretamente a Deus que vê em secreto. Olha que coisa fantástica. Deus está nos dizendo que Ele está nos dando a oportunidade, queridos, nesse tempo, para que nós venhamos a praticar a verdadeira oração. A oração que é feita não de bonitas palavras, mas a oração que é o clamor, que é o derramar do coração diante de Deus, que é o respirar da alma. A oração que é realmente feita, onde somente você tem plena certeza e convicção de que somente Deus está te ouvindo. Você não precisa se preocupar com as palavras, você precisa tão somente se preocupar com a integridade da tua fé e do teu coração. Então, Jesus chama a atenção daquelas pessoas que estavam ouvindo ele, quando ele diz, olha, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. Eles não estão preocupados se eles estão sendo ouvidos por Deus ou não. Qual é a maior preocupação dos hipócritas? É que quando eles oram, eles querem causar uma boa impressão. Quando eles oram, eles querem causar uma boa impressão. A verdadeira oração não está preocupada com isso. E Jesus vai inclusive dizer que eles já receberam a recompensa. Porque as pessoas estão dizendo, puxa, olha que oração bonita, olha só as palavras, olha só como é uma oração fervorosa. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus colocou essa palavra no meu coração justamente para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos começar a pensar sobre a integridade da nossa fé. Se nós cremos porque nós realmente nos dispomos a isso, ou se a gente crê para tentar agradar alguém, para tentar convencer alguém de que a gente está melhor, de que a gente está mudando de vida, de que a gente está mais espiritual, você não precisa provar isso para ninguém. Ninguém precisa saber se você é mais ou menos espiritual. Porque no que diz respeito à oração, a oração é feita entre você e Deus. Quem você tem que ter a maior preocupação, se está ouvindo ou não a sua oração, é o Senhor. Queridos, aproveita esse tempo, chamado tempo de quarentena, não é verdade? Para que você aprenda a orar. E aprender a orar não é aprender a usar bonitas palavras. Aprender a orar é aprender a usar da sinceridade do coração para chegar diante de Deus, como aquele sujeito que chega junto com o fariseu para orar, aquele homem que bate no peito e diz, pecador, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O publicano, quando ele vai orar, tá? O publicano e o fariseu lá no templo orando, Jesus fala sobre essa experiência, e no final Jesus vai perguntar, quem é que vocês acham que Deus ouviu?
Quem Deus ouviu? Aquele que bateu no peito? Aquele que usou das palavras bonitas? Esse convenceu o Senhor? Claro que não. A oração que tocou o coração de Deus foi a oração sincera, de um coração sincero, que é capaz de dizer: eu sou pecador, que é capaz de reconhecer quem ele é diante de Deus. Meus irmãos, muitas vezes os cultos públicos têm tão simplesmente servido para mostrar o tamanho da hipocrisia religiosa. É um monte de gente tentando convencer os outros de que é mais espiritual, de que tem mais fé. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que o que vai fazer diferença não é isso. O que vai fazer diferença é a sua capacidade de ser sincero e íntegro diante de Deus. Isso é que vai fazer diferença. Palavra dura, não é? Para mim também. Eu confesso a vocês que eu fico impactado diante dessa palavra que nós estamos compartilhando aqui. Jesus, ele fala: se você quer realmente ser ouvido por Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Abre o seu coração na presença de Deus. Ninguém precisa te ouvir. Deus precisa te ouvir. Ninguém precisa conhecer o que você está falando. Deus quer conhecer o seu coração. Pastor, mas Deus não conhece meu coração? Mas Ele quer te dar a oportunidade de contar para Ele o que está aí. De falar para Ele dos seus medos. De falar para Ele das suas preocupações. De falar para Ele sobre os seus sonhos. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde nós não sabemos como vai ser. Até quando isso vai durar. E depois que disserem que acabou, a gente não sabe como é que vai ser a nossa vida. Deus está nos dando um tempo para nos preparar. Deus está nos dando um tempo onde nós vamos realmente descobrir a verdadeira fé, a verdadeira oração, a verdadeira intimidade com Deus. E olha, poucos vão suportar esse tempo, porque, queridos, vai ser um tempo de grande limpeza espiritual, vai ser um tempo de grande transformação de vidas. E olha, eu tenho uma palavra que eu creio que é uma palavra profética, mas nesse tempo, meus irmãos, muitas pessoas vão se achegar a Deus. E quem sabe, meu querido, sei aí, o pastor Tony está aí comigo, escuta essa, pastor Tony, guarda no seu coração. Você vai ter uma surpresa, nós vamos ter uma surpresa. Pastor Hamilton está acompanhando a gente também aí na nossa live. Nós vamos ter uma grande surpresa. Qual é a surpresa? Nós vamos ver muitas pessoas que não iam à igreja. Quando nós voltarmos a realizar os nossos cultos, nós vamos ter dentro das nossas igrejas grandes surpresas de pessoas que nós até pensávamos, puxa, essa pessoa nunca vai para a igreja. Deus está fazendo a obra, querido. Não vamos pensar que Deus perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, Ele não perde o controle de nada. E nós vamos nos surpreender com a quantidade de pessoas que nós vamos encontrar. Pessoas sinceras, convertidas verdadeiramente e que estão vindo para o Senhor para fazer diferença nessa geração. Pessoas que Deus está chamando. Não é o nosso belo discurso, não, mas Deus está chamando para fazer diferença nessa geração. Deus está fazendo uma obra maior do que aquilo que nós somos capazes de entender, maiores do que aquilo que nós somos capazes de compreender. Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. Amém? Amém, meu querido? Deus nunca perde o controle. Guarda isso no seu coração. Qual a outra coisa que eu quero fazer? Compartilhar com você. Quando vai chegando nos 2 últimos versículos desse texto, Jesus vai falar sobre os gentios. Quem são os gentios? São aquelas pessoas que não faziam parte do grupo dos judeus, que tinham uma outra prática religiosa diferente dos judeus. Então você tem os judeus e você tem os gentios. Então todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. E os gentios eram considerados um grupo de pessoas que não conhecia a Deus e tinha a sua prática religiosa fora do ambiente, ou seja, fora do ensino judaico daquela época. E Jesus está dizendo que essas pessoas, elas tinham como prática da oração, prática da sua espiritualidade, a repetição. E dizia a mesma coisa várias e várias vezes.
a semelhança de um mantra. Então eles ficavam repetindo, 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 e repetindo, e repetindo as mesmas coisas, e pedindo as mesmas coisas, e falando isso várias vezes. Jesus diz: olha, vocês não precisam fazer isso, porque Deus sabe do que vocês precisam. Vocês não precisam ficar repetindo, repetindo as mesmas coisas toda hora, em todo momento. Porque uma vez que você chega diante do Pai e abre o coração para Ele e diz para Ele, você pode ter certeza de que Deus já está te ouvindo e de que Deus conhece a sua necessidade. O que eu sinto muitas vezes, queridos, é que o fato de nós usarmos dessas vãs repetições, às vezes, é porque no fundo do nosso coração nós não temos a convicção de que realmente Deus está nos ouvindo. Então a gente começa a repetir. Não sei se é para convencer Deus de alguma coisa ou se é para convencer a gente mesmo de que a gente acredita naquilo que a gente está pedindo para Deus. Eu realmente não sei qual das duas questões é esse fato. Mas o que eu digo para você é: você não precisa fazer com que as pessoas conheçam a sua oração. E você não precisa repetir as mesmas coisas para Deus a todo tempo. O que nós temos que fazer? Jesus deixa uma orientação muito clara aqui. O segredo da porta fechada. Você vai orar, deixa que Deus conheça o seu coração. Você vai orar, entrega no altar do Senhor a sua oração. Quando tudo deixares no altar, só assim hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Essa canção marcou a minha vida e eu sempre me lembro dela, da letra dessa canção, com muito carinho, porque ela me faz pensar que o grande desafio da oração é a entrega. Que o grande desafio da oração é a entrega. E quando você fecha a porta do seu quarto, que está só você e Deus orando, naquele momento, você teve a oportunidade de fazer a oração mais sincera da sua vida e de entregar ao Senhor completamente todas as suas necessidades. Então, meu querido, guarda essa palavra no seu coração. Deixa Deus agir, deixa o Senhor ministrar sobre o seu coração, a vontade dele. Diz para Deus o que tem apertado o teu coração nesses dias, as suas preocupações. Eu sei que existem muitas pessoas ansiosas, pensando como vai ser. Existem muitas pessoas ansiosas com relação ao futuro. Nós não sabemos como as coisas serão, mas Deus sabe. E que o Deus que sabe todas as coisas possa cuidar de você, abençoar a sua vida. Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Meu amigo Essi, obrigado, querido, pela sua presença aí. Deixa eu tomar liberdade aqui só para falar algumas coisas. Meu amigo Essi, nós jogamos juntos lá em Cornélio Procópio, na época de adolescência, e agora ele está participando dessa live aqui junto comigo. E infelizmente tivemos a notícia do falecimento de um amigo nosso, inclusive 1 ano mais novo que a gente, um menino que teve a oportunidade de jogar no Corinthians como goleiro, de seguir uma vida no mundo da bola, algo que todo mundo que jogava bola com a gente, né, tinha vontade de fazer, e infelizmente ele foi acometido de um câncer muito severo, que acabou levando ele a óbito há 2 dias atrás. Então, eu quero, junto com o meu amigo Essi aí, junto com você que está participando dessa live, quero convidar você para a gente orar pela família dele, orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que o Espírito Santo esteja ali, consolando e abençoando a vida dos familiares. Se nós que somos amigos, e infelizmente faz um bom tempo que eu não o via, nós sentimos a perda, eu fico imaginando os familiares. Então, que Deus esteja com a graça, com a misericórdia, sustentando essa família. Agora é a hora, meu irmão, minha irmã, de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e temos um tempo de oração em nome de Jesus.
Aonde você estiver agora, eu vou convidar você para fechar os seus olhos mais uma vez e nós orarmos ao Senhor e pedimos a Ele que esteja ministrando sobre nós. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver agora e vamos orar juntos, clamando a presença do Senhor. Amém? Pai, nós oramos agora em nome do Senhor Jesus. Levantamos as nossas mãos diante de Ti. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Senhor, nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, onde o Senhor nos chama a vivermos uma fé íntegra, a realmente aprendermos a orar, buscando a intimidade do Senhor, a orar com um coração sincero diante de Ti. Porque, Deus, mais do que as palavras que saem dos nossos lábios, o Senhor sabe o que vai no mais profundo do nosso coração. Nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, para que cada família seja alcançada e abençoada pelo Senhor. Deus, e de maneira especial, nós colocamos a família do Nivaldo diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, esteja lá, Deus, guardando aqueles corações, abençoando, ó Deus, a vida dos familiares que estão, ó Deus, chorando a perda desta pessoa tão querida, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que Tu estejas agindo, que Tu estejas ministrando sobre essas vidas, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus colegas pastores, ó Pai, dos nossos irmãos presbíteros, diáconos, seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor levanta, Deus, uma liderança, ó Deus, realmente comprometida com o Senhor, a servir o Senhor e a servir, ó Deus, o nosso povo, o povo brasileiro, o povo, ó Deus, do Senhor em cada cidade se levante como verdadeiros diáconos, verdadeiros servos do Senhor, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de dificuldade, nesse tempo de luta, que o Senhor levante uma geração de luta, uma geração de batalha, uma geração de servos, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada lar. Espírito Santo, ajuda-nos e guarda-nos para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, obrigado pela sua companhia, viu? Eu quero mais uma vez deixar o meu WhatsApp aí à sua disposição. Se você tem algum pedido de oração, eu quero disponibilizar para você o meu WhatsApp para que você possa mandar o seu pedido de oração. Então anota aí, 43 é o DDD 998758286. Vou repetir, baixar aqui um pouquinho. Vou repetir o meu WhatsApp para você. Se você tiver um pedido de oração, compartilhe conosco, vamos estar orando por você, tá? Então, 998758286. Mande seu pedido de oração, nós vamos estar clamando a Deus pela sua vida, pela sua necessidade, na certeza de que nós servimos um Deus que faz milagres. Amém? Termino aqui deixando para você aquele texto maravilhoso de Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as vossas necessidades, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha que palavra maravilhosa para nós encerrarmos aqui essa live. Amém, queridos? Quando a gente for entrar no ar aí, fazer as nossas lives, nós vamos mandar aqui pelo nosso Facebook, Instagram, pelo nosso WhatsApp, vamos compartilhar com você o horário em que nós vamos estar disponível. Hoje é segunda-feira, é dia do encontro de homens da nossa igreja, homens de fé, homens de oração, o qual nós demos o nome de Projeto Neemias. Por que Projeto Neemias? Porque é o momento onde a gente ora, estuda a palavra e trabalha. Lá no livro de Neemias diz que com uma mão eles seguravam a espada e com a outra mão eles trabalhavam. E desta maneira é que nós queremos proceder na nossa igreja. Homens de fé, homens valorosos, homens especiais que o Senhor levantou, que oram, que buscam a palavra de Deus e que trabalham servindo ao Senhor. Um grande abraço, mande seu pedido de oração para nós, vamos estar orando por você. Vai ser um prazer dividir esse fardo aí com você através da oração.
Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Lindo és. Aleluia. Falou, galera. Até mais. Beijão. Deus abençoe.